Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Submeto à apreciação dos pares a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado. Serão retirados da pauta de hoje os seguintes processos. O item 3, o item 5, prestação de contas eleitorais número 0600-450, dígito 49 de 2024, na relatoria da desembargadora Ana Bernadette. O item 8, prestação de contas anual número 0600-252, dígito 46 de 2023, da relatoria da doutora Tatiana. Oportunamente serão reincluídos em pauta. Chama a julgamento o primeiro da pauta, recurso eleitoral 06.001, dígito 67 de 2025. A origem é Carira. Relator é doutor Cristiano, recorrente Aroaldo Chagas, recorridos José Heráclito Ferreira, Israel Paulino Porfírio da Silva, Adenildo Francisco Filho, Micael dos Santos Costa, Marcos de Oliveira Celestino, José Erinaldo da Conceição Teixeira e Josenaldo Costa. Com a palavra, doutor Cristiano, para o voto. Bom dia, presidente Diógenes Barreto. Cumprimento a vice-presidente, desembargadora Ana Bernadette, demais membros, doutor Romulo Almeida, representante do Ministério Público, servidores. Cumprimento todos na pessoa da doutora Ana Rabelo, todos que nos acompanham através da rede YouTube. Presidente, resumirei o voto. O voto foi lançado previamente e eu me coloco à disposição para sanar dúvidas que porventura surjam. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Adroaldo Chagas, em face de sentença prolatada pelo juiz da 29ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente o pedido da ação de impugnação de mandato eletivo proposta para apurar suposta fraude à cota de gênero nas eleições de 2024 em Carira. Há uma preliminar. Os recorridos requerem o não conhecimento do recurso, alegando a ofensa ao princípio da dialeticidade. Sustentam que o recorrente deixou de impugnar os fundamentos centrais da sentença, notadamente a preclusão da prova testemunhal por ausência das testemunhas arroladas, bem como valoração da única prova oral produzida, depoimento da testemunha da defesa, que contrariaria frontalmente a tese acusatória. Eu digo que a preliminar não merece acolhida. Eu digo que a força da aplicação subsidiária do Código de Processo ao processo eleitoral incumbe ao recorrente expor as razões de fato e de direito pelas quais entende deva ser reformada a decisão recorrida, não se exigindo, todavia, um formalismo exacerbado que converta o juiz de admissibilidade em indevida barreira ao exame do mérito, sobretudo quando as razões recursais evidenciam um inconformismo com a solução adotada e buscam infirmar a conclusão judicial de improcedência, devolvendo à instância revisora o debate sobre a correção de julgamento. No caso, a leitura do arrazoado recursal, à luz do que foi decidido, revela impugnação suficiente para instaurar a dialética necessária ao contraditório, tanto que os próprios recorridos lograram deduzir contrarrazões articuladas, o que evidencia a compreensão do objeto desenvolvido e afasta a alegação de que se estaria diante de uma peça dissociada dos fundamentos sentenciais. Eu trago jurisprudência a respeito, assim rejeito a preliminar e conheço o recurso, pois preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade. É como voto em relação à preliminar, presidente. Há divergência? Não, presidente. Por unanimidade, foi rejeitada a preliminar. Em relação ao mérito, eu discorro no voto aqui sobre o tema e digo que, em suma, o recorrente argumenta que os elementos probatórios, tanto documentais quanto testemunhais, demonstram inequivocamente a fraude à cota de gênero. Ele aponta que a prestação de contas da referida candidata revela a ausência de movimentação financeira própria, sendo os materiais custeados por doação do candidato majoritário. Indica ainda que não há qualquer fotografia da candidata utilizando material de campanha própria, tampouco promovendo sua candidatura.
Ressalta ainda que a sentença recorrida desconsiderou tais provas, apoiando-se exclusivamente na alegação de existência de algum material de campanha e da presença de candidato em atos políticos, o que, segundo o recorrente, não comprova a candidatura efetiva. Passo aqui a analisar os fatos e as provas. No caso concreto, essa foi a compreensão observada desde a origem, pois houve a determinação judicial para que o polo passivo fosse adequado. Em relação ao polo passivo, pois houve a determinação judicial para que o polo passivo fosse adequado, como disse, com a exclusão do diretório municipal, legenda, ante a inexistência de consórcio passivo necessário do partido, justamente por se tratar de ação voltada à exigência do diploma, providência que se coaduna com a orientação do TSE, acima referida, e, ademais, preserva a utilidade do processo sem sacrificar o contraditório e ampla defesa dos efetivamente atingidos pela eficácia do provimento. Nessa linha, ainda que a procedência em hipótese de fraude à cota de gênero irradie efeitos reflexos sobre o DRAP e sobre a totalização, a controvérsia não se transmuda, por isso, em litígio obrigatoriamente bilateral com a agremiação. Trata-se antes de consequência jurídica eleitoral prevista no sistema cuja incidência decorre do reconhecimento do ilícito, sem que se crie, por via transversa, condição de procedibilidade não prevista no Código Eleitoral e na Constituição. Eu supero a premissa e passo à alegação em relação à votação inexpressiva como elemento apto a evidenciar a candidatura fictícia. Quanto a esse ponto, está aí dos autos que a candidata apontada como laranja obteve 5 votos, dado que a parte recorrente procura elevar a categoria de prova suficiente do desvirtuamento da política afirmativa de gênero. Ocorre que o ordenamento eleitoral, e com especial densidade a construção jurisprudencial do TSE, não autoriza o automatismo. Eu trago aqui a súmula do TSE, a 73, falo sobre a resolução 23.725, que trata do tema, e digo que a orientação do TSE, ao tratar da reserva de vaga por sexo, acentua que a aferição de fraude é feita caso a caso, a partir das circunstâncias fáticas, levando-se em conta, entre outros, a votação ínfima, a inexistência de atos efetivos e as prestações de contas padronizadas, de modo a transparecer o objetivo de burlar a isonomia mínima assegurada pelo artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504. Eu transcrevo aqui, julgado nesse sentido, a relatoria do ministro Benedito Gonçalves, e digo que, aplicando tais balizas ao caso, não se desconhece que os 5 votos podem indicar baixa competitividade, reduzida capitalidade política eleitoral ou a campanha modesta, mas por si só não traduz necessária e automaticamente a ausência de intenção real de disputar o pleito, sobretudo quando presentes elementos mínimos de participação do pleito e da prática de atos de campanha, ainda que singelos. Ainda assim, não é possível desconsiderar que outros candidatos também obtiveram baixa votação, a exemplo de Dilson da Pindoba, União Brasil, 2 votos, Laís Andrade, do PT, 4 votos, Jane Santana, da Cidadania, 5 votos. Nessa perspectiva, o dado quantitativo da votação, embora relevante como indício, deve ser lido em conjunto com a moldura probatória, não se olvidando que se busca reprimir a candidatura lançada apenas para complementar formalmente o percentual mínimo. Aqui, porém, o acervo destacado na origem aponta para a existência de atos compatíveis com a disputa eleitoral, o que torna temerário presumir fraude a partir da votação diminuta, sobretudo porque em eleições proporcionais municipais, a dispersão de votos e o baixo desempenho de parte das candidaturas compõem fenômeno recorrente e socialmente explicável, não podendo o judiciário eleitoral, sob pena de violação do indúbio pró-sufrágio e a necessidade de prova robusta em ação de cassação, converter a inexpressividade de votos em critério autônomo da condenação. Em relação à ausência de atos efetivos de campanha, não se sustenta quando cotejada com o conjunto probatório produzido, sobretudo porque, em matéria de fraude, a jurisprudência do TSE exige prova robusta, clara e convincente do propósito de burlar a ação afirmativa, não bastando a leitura isolada de um único indício, como baixa votação, para converter a tutela do sistema em presunção automática de ilicitude, momento quando há elementos mínimos, porém concretos, de engajamento eleitoral. Observa-se que a única prova oral colhida foi o depoimento do senhor Janailson
dos Santos Farias, arrolados pela defesa, é expressa no sentido de que a candidatura praticou atos de campanha. O declarante declarou em síntese que, abro aspas, viu Edneide fazendo campanha em 2024, que ela passou na rua da testemunha pedindo votos, e que diante da inexistência de comícios do município, os candidatos faziam visitas aos eleitores, ocasião em que a candidata Neide da Massaranduba também comparecia em dinâmica típica de campanha proporcional em município de pequeno porte. O ponto mais eloquente do depoimento, por ser verificável e individualizante, reside na confirmação da visita pessoal e entrega de material, pois ao ser instado sobre o contexto que viu os materiais, a testemunha afirmou de forma direta, abro aspas, do dela eu recebi na minha casa. Ela foi na minha casa pedir o meu voto em particular, complementando ainda, nessas visitas, que passavam todos os candidatos, iam seguindo a majoritária, cada um ia entregando seu santinho, e que na oportunidade a candidata estava acompanhada do grupo. Trata-se, portanto, de narrativa que, embora não revele campanha ostensiva, afasta a tese completa inação, porque descreve ato de propaganda eleitoral e pedido de voto com entrega de santinho, conduta incompatível com candidatura meramente formal. Eu trago no voto aqui imagens como exemplos, e ademais a prova oral também objetiva e contextualizada, com plausibilidade, a dinâmica dos fatos envolvendo circunstâncias pessoais propensas a explicar a menor intensidade de campanha, pois a testemunha afirmou que a mãe de Edneide fazia tratamento oncológico e, em meio à campanha eleitoral, a doença se agravou, com a necessidade de internamento em Aracaju, vindo ela a falecer em seguida, acrescentando ainda que Edneide prestou assistência à sua mãe no período em que ela esteve internada, o que evidencia não apenas a ocorrência de tratamento médico gravíssimo, mas também imposição concreta de deslocamentos e cuidados imediatos, seguidos do óbvio abalo emocional do falecimento, elementos que em campanha proporcional de baixa estrutura tendem a repercutir diretamente na regularidade e na frequência de visitas, atos de rua e mobilização cotidiana. Eu falo ainda sobre o senhor Janaílson dos Santos, que trouxe afirmações aqui também no mesmo sentido. Eu destaco ainda postagens no voto. Trago jurisprudência do TRE sobre o tema e continuo dizendo que é possível perceber no precedente em destaque que tal qual no caso de sobreexame, a existência de circunstância pessoal grave comprovada associada a elementos mínimos de campanha impede tratar a baixa atuação como fraude. Nesse eixo, o parâmetro inexistência de atos efetivos de campanha, quando manejado como elemento indiciário de fraude, pressupõe inatividade real e objetivamente verificável, isto é, a ausência demonstrada de período de voto, circulação em eventos visites, de distribuição de material, de engajamento presencial ou digital, ou em qualquer forma minimamente identificável de propaganda, de modo que, havendo prova oral afirmativa de visita domiciliar, período de voto e entrega de santinho, além de registro fotográfico e audiovisual e divulgação de candidato, como se disse, a controvérsia deixa de ser a ausência de campanha e passa a ser, quando muito, campanha realizada de maneira modesta. Em relação à prestação de conta zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante, previsto na súmula 73, eu digo que vale consignar que o enunciado não estabelece rol cumulativo em relação à súmula 73 do TSE. Tampouco autoriza a presunção automática de fraude, porquanto expressamente admite que a conclusão pode decorrer da presença de um ou alguns dos elementos ali referidos, desde que consideradas as circunstâncias do caso concreto. Tais indícios revelam com segurança a inautenticidade da candidatura. Dessa medida, a menção à necessidade de convergência probatória não traduz a ausência formal de soma aritmética de fatores, mas critério de racionalidade decisória. Isto é, quando o indício contábil se mostra ambíguo ou compatível com a campanha modesta, impõe que seja corroborado por outros dados objetivos no processo. Eu trago aqui jurisprudência.
A padronização de contas, por sua vez, pressupõe quadro qualitativamente distinto na medida em que a jurisprudência eleitoral, inclusive na moldura do referido enunciado, tem reconhecimento da relevância probatória quando há extrema similitude entre contas diversas. Ao revés, nas contas de campanha da referida candidata, o lançamento contábil, doação de santinhos com a imagem conjunta, é compatível com a dinâmica ordinária de campanha proporcional vinculada à majoritária, na qual é comum produção e de circulação de material casado e, mais importante, há elementos concretos de utilização do material, o que rompe a lógica indiciária de conta meramente formal. Nessa linha, é insuficiente e, em verdade, logicamente falha a alegação recursal de que a candidata registrou material de campanha, santinhos e praguinhas, participou de atos majoritários sem usar a sua própria praguinha, pois, além de o próprio asseio indicar que o registro contábil limitou-se aos santinhos doados pelo majoritário, o uso de praguinha não se qualifica como requisito jurídico normativo para se reconhecer campanha efetiva, tampouco serve isoladamente como marcador confiável de autenticidade de candidatura, especialmente quando o santinho entregue ao eleitorado contém a imagem da candidata, fazendo circular seu nome e identificação em conjunto com o majoritário. A refutação é ainda mais robusta quando se considera que, diversamente do que sustenta a insurgência, há prova de entrega de material publicitário, porquanto as imagens colacionadas aos autos registram a candidata em atividade de distribuição e a prova oral, de modo coerente com tal acervo, registra que a testemunha recebeu em visita domiciliar material entregue pela própria candidata, inserida no grupo que acompanhava a majoritária, contexto que se harmoniza com a ideia de campanha modesta, porém existente, e afasta a premissa fática indispensável ao uso de vetor contábil como indício de fraude. Eu trago no voto decisão do TSE, da relatoria do ministro Benedito Gonçalves. Portanto, considerando que a prestação de contas não foi zerada, não se demonstrou padronização no sentido técnico jurisprudencial, e, sobretudo, que a movimentação mínima declarada encontra lastro em atos de campanha efetivamente comprovados, com destaque para a entrega de santinho contendo a imagem da candidata do majoritário. Conclui-se que o requisito sob exame não se projeta, no caso, como indício apto a reforçar a tese da candidatura fictícia, mas apenas revela a campanha de baixa expressão financeira, o que, sem a necessária convergência com os demais vetores em padrão probatório exigente, não autoriza o decreto condenatório. Diante do panorama exposto, ausente acervo indiciário no caso exigido na súmula 33 do TSE, à vista dos fatos e circunstâncias do caso, inferir-se candidatura fictícia, uma vez que a prestação de contas não é zerada, não se evidenciou padronização e, sobretudo, a movimentação declarada em conta lastro em atos efetivos de campanha, por conseguinte, inexistindo prova robusta, harmônica e incontroversa do desvirtuamento finalístico da ação afirmativa de gênero, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. Então, por tais argumentos, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, eu conheço o recurso e nego provimento. Como voto, presidente. Vota a desembargadora Ana Bernadette. Acompanho o relator, presidente. Doutor Tiago. Também acompanho o relator. Doutora Tatiana. Acompanho o relator. Doutora Dalquíria. Acompanho o relator. Doutora Brígida. Com o relator. Eu também acompanho o relator e proclamo o resultado. Por unanimidade, o tribunal conheceu do recurso e negou a ele provimento nos termos do voto do relator. Chama a julgamento o segundo da pauta, o recurso eleitoral 06.001, dígito 91 de 2025, a origem é São Cristóvão, o relator doutor Cristiano, recorrente, Federação Brasil da Esperança, recorridos, Helena Santos Jesus, José Irã Santos dos Anjos, Lisandro Santos Eustáquio, João Sobral Garcês Sobrinho Neto, Juliana Nascimento Santos Silva, Cauã Catiúcha Silva Silveira, Aldemir Lima Silva, Pablo Rodrigues Santos Pinto, José Ricardo Ferreira, João Ricardo de Oliveira Rodrigues, Sandra Soares dos Santos, Walter Rubens Souza, Alda Santos Cruz, Alisson Gonçalves do Nascimento Assis, Alisson Silva, Denac, Filocreon Garcês de Carvalho, Edson Santos da Cruz e Francis Lei Santos Silva.
Com a palavra, doutor Cristiano, para o voto. Agradeço novamente, presidente. Renovo os cumprimentos. O voto, da mesma forma, foi previamente lançado. Eu farei o resumo dentro do possível. Cuida-se de recurso eleitoral interposto pela Federação Brasil da Esperança, em face de sentença proferida pelo juiz da 21ª Zona Eleitoral, que julgou improcedentes os pedidos desta ação de impugnação, proposta para apurar suposta fraude à cota de gênero nas eleições de 2024 em São Cristóvão. Na hipótese, alega-se na exordial que a candidata não realizou qualquer campanha eleitoral em benefício próprio. Possui perfil no Instagram privado e no Facebook, embora ativo e com grande número de contatos, não promoveu sua candidatura nem solicitou votos, limitando-se a compartilhar conteúdos de apoio ao candidato prefeito Diego Prado, embora tenha recebido a quantia de R$ 3.300 do FEFEC, com destinação exclusiva à confecção de materiais gráficos de campanha, não comprovou em suas contas de campanha sua efetiva produção ou distribuição, obteve apenas 4 votos no pleito, não foi mencionada em sessões de rádio, nem participou de eventos de campanha do partido, residia em Aracaju, embora registrada como candidata em São Cristóvão. Eu transcrevo aqui a decisão de primeira instância. Em suma, a recorrente sustenta que a sentença incorreu em erro, injudicando, ao analisar isoladamente os elementos probatórios, em desacordo com a jurisprudência do Tribunal Eleitoral, em especial a súmula 73. Sustenta ainda a violação do princípio da isonomia jurisprudencial, por divergir de precedentes do TSE e tribunais regionais. Nada obstante, a análise detalhada do acervo probatório dos autos não conduz a um juízo de certeza da prática do ilícito imputado aos recorridos. E, a partir dessa assertiva, eu discorro. Trato aqui no voto sobre a jurisprudência aplicada ao caso do tipo e continuo. Em relação à votação inexpressiva, quanto a esse ponto, está dos autos que a candidata apontada como laranja obteve 4 votos, dado que a parte recorrente procura elevar a categoria de prova suficiente o desvirtuamento da política afirmativa de gênero. Ocorre que o ordenamento eleitoral, e com especial densidade a construção jurisprudencial, não autoriza tal automatismo. Eu trato da súmula 73 e em relação à orientação jurisprudencial nesse sentido. Continua aplicando-se tais balizas ao caso, não se desconhece que 4 votos podem indicar baixa competitividade, alcance político eleitoral restrito ou campanha modesta, mas isso por si só não traduz necessariamente e automaticamente a ausência de intenção real de disputar o pleito. E é precisamente por essa razão que a sentença consignou, com apoio na prova dos autos, que a votação inexpressiva isoladamente considerada não bastaria para infirmar a validade da candidatura, sobretudo quando presentes elementos mínimos de participação no pleito e prática de atos de campanha, ainda que singelos. Além disso, não é possível desconsiderar que outros candidatos também obtiveram baixa votação, a exemplo de Maria Santos, do PP, 1 voto, Nilton do Peixe, do PL, 2 votos, Vanessa Agir, 2 votos, doutora Rosiane Marques, do PL, 4 votos. Nessa perspectiva, o dado quantitativo da votação, embora relevante como indício, deve ser lido em conjunto com a moldura probatória, não se olvidando de que se busca reprimir a candidatura lançada apenas para completar formalmente o percentual mínimo. Aqui, porém, o acervo destacado na origem aponta para a existência de atos compatíveis com a disputa eleitoral, o que torna temerário presumir fraude a partir da votação diminuta, sobretudo porque, em eleições proporcionais municipais, a dispersão de votos e o baixo desempenho de parte das candidaturas compõem fenômeno recorrente e socialmente explicável, não podendo o judiciário eleitoral, sob pena de violação do indúbio para o sufrágio e a necessidade de prova robusta em ações de cassação, converter a inexpressividade em critério autônomo de condenação. Em relação à ausência de prática de atos efetivos de campanha, também não se sustenta, no caso concreto, como vetor autônomo ou conjunto ou conjugado, apto de conduzir
o reconhecimento de candidatura fictícia para fins de fraude à cota de gênero, sobretudo porque o parâmetro normativo e jurisprudencial não autoriza presunções automáticas. Eu trago aqui linha jurisprudencial nesse sentido e digo que no processo em exame, diversamente do que se sustenta o acervo documental, tal como evidenciado pelas capturas de tela aqui inseridas, revela sinais concretos de engajamento político eleitoral aptos a enfraquecer a narrativa da completa ausência de atos de campanha, destacando-se, já no período pré-eleitoral, a postagem em rede social, datada de 29 de julho de 2024, ID que aqui identifico, na qual Sandra Soares convidou amigos via Facebook para participarem de convenção partidária, conduta compatível com mobilização política partidária e antecedente, lógico, da disputa. Destaco no voto tais convocações. E digo que a invocação de que o Instagram seria privado e que o Facebook não haveria pedido explícito de votos não possui aptidão por si só para demonstrar a inexistência de campanha, sobretudo porque esta egrégia corte vem pontuando que a ausência de movimentação mais robusta em redes sociais não configura isoladamente indício de candidatura fictícia, quando presentes outros elementos materiais e ou testemunhais aptos a confirmar a participação eleitoral. Ademais, exigir presença ostensiva no meio digital como condição de autenticidade equivaleria a impor requisito não previsto em lei, em detrimento de candidaturas de baixo custo e de estratégias comunicacionais não centradas em mídia social. Trago aqui decisão da relatoria do Dr. Carlos Pina Júnior, e continuou. De igual modo, o fato de não haver inserções no rádio para o cargo proporcional, sobretudo quando se indica que a agremiação deliberou pela desistência das inserções para todos os candidatos, não se transmuda por si só em prova de inexistência de atos efetivos de campanha. Até porque a propaganda gratuita é faculdade e sua estratégia é definida pela legenda, não se constituindo ônus individual inafastável de cada candidato. Demais, eventual engajamento em atos de campanha majoritária por si só não desnatura a candidatura proporcional, salvo se demonstrado com segurança que houve substituição integral da campanha própria por militância exclusiva a terceiro, o que não se evidencia com a densidade exigida no presente caso. Portanto, a alegação de ausência de atos efetivos de campanha não foi demonstrada com a robustez exigida para infirmar a presunção de legitimidade do registro e para sustentar a conclusão extrema de fraude, sobretudo porque o conjunto probatório revela, ao menos, atos positivos. Mobilização prévia, comunicação de participação em eventos, providências de materiais de campanha e contexto partidário de propaganda, de modo que não se perfaz o elemento ausência, tal como delineado no entendimento simulado desta Justiça. Em consequência, não se autoriza a extrair desse tópico isolado juízo condenatório, devendo prevalecer a leitura conforme o caso concreto e persistindo dúvida razoável a diretriz de preservação do resultado eleitoral. Sobre a alegação de prestação de contas padronizada ou marcada por ausência de movimentação financeira, eu digo que a prova documental constante dos autos não revela a prestação de contas zeradas, tampouco autoriza a afirmar a inexistência de movimentação financeira. Ao revés, o documento contábil aponta receitas financeiras, inclusive R$ 3.300, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, além de outras entradas contabilizadas, totalizando R$ 3.933,10 em receitas declaradas, quadro que por si só já afasta o núcleo semântico da zero movimentação e enfraquece a narrativa de completa inércia contábil. Digo que há correspondência entre a receita recebida e a despesa declarada, pois consta no relatório de despesa efetuada, com detalhamento do gasto e identificação do fornecedor, com nota fiscal emitida, descrevendo a confecção de materiais típicos de campanha, santinhos, praguinhas, adesivos e perfurado,
com pagamento via Pix e indicação expressa de utilização de recursos do FEFEC, no montante de R$ 3.300, o que, ao menos no plano probatório documental, demonstra a movimentação financeira concreta compatível com a finalidade eleitoral. A alegação de padronização pressupõe quadro qualitativamente distinto, na medida em que a jurisprudência eleitoral, inclusive na moldura do referido enunciado, tem reconhecido a relevância probatória quando há extrema similitude entre contas. Essa é a linha harmonizada aqui nas decisões. Trago aqui jurisprudência no sentido. Assim, no ponto específico relativo à prestação de contas, a prova dos autos, tal como se apresenta, conduz ao reconhecimento de que não houve contas zeradas, não se comprovou padronização e não se evidenciou a ausência de movimentação financeira relevante, havendo, ao contrário, registro de receita e despesa com documentação correlata, de modo que esse vetor indiciário, isoladamente ou mesmo em conjugação com os demais elementos, não se mostra apto a densificar o juiz de certeza exigido com a procedência da AIME, devendo ser valorado em sentido desfavorável à tese de fraude, por insuficiência de demonstração concreta de simulação contábil. Desta forma, ausente a demonstração segura de que a candidatura feminina foi lançada apenas para o cumprimento formal do percentual mínimo, previsto no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504, de prevalecendo no exame global do acervo a presunção de legitimidade do registro regularmente deferido, impõe-se prestigiar a estabilidade do resultado eleitoral à luz do princípio da preservação da soberania popular, evitando-se que ilações, percepções subjetivas ou expectativas sobre a intensidade de campanha se convertam em fundamento autossuficiente para a cassação. Assim, diante das razões, em harmonia com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, conheço o recurso e nego-lhe provimento. É como voto, presidente. Como vota a desembargadora Ana Bernadette? Acompanho o relator, presidente. Doutor Tiago? Acompanho o relator. Doutora Tatiana? Com o relator. Doutora Dalquíria? Também acompanho o relator. Doutora Brígida? Com o relator. Eu também acompanho o relator e proclamo o resultado. Por unanimidade, o recurso foi conhecido e improvido nos termos do voto do relator. Chama a julgamento o terceiro da pauta, embargos de declaração na prestação de contas eleitoral 0600-318, de 89 de 2024. A origem era com a relatoria da doutora Brígida, embargante, solidariedade, diretório regional. Com a palavra, doutora Brígida, para o voto. Bom dia a todos. Renovo os cumprimentos já realizados. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Partido Solidariedade, Diretório Regional do Estado de Sergipe, em face de acórdão deste Tribunal Regional Eleitoral, que desaprovou a prestação de contas eleitorais referente às eleições de 2024, ao fundamento da existência de irregularidades graves, notadamente relacionadas à destinação obrigatória de recursos públicos, à aplicação regular de verbas do FEFEC e ao descumprimento de determinações judiciais transitadas em julgado. Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, os embargos merecem ser conhecidos. Inicio aqui com considerações de ordem doutrinária e jurisprudencial, e a seguir passo à análise individualizada dos vícios alegados na ordem e nos exatos termos em que suscitados na peça recursal. Primeiro, da alegada omissão e obscuridade relativa à impossibilidade fática e legal de cumprimento das sanções impostas em acórdãos do partido incorporado PROS, bem como da suposta violação à emenda complementa à emenda constitucional 111 de 2021. No ponto, os embargantes sustentam que o acórdão teria incorrido em omissão e obscuridade ao deixar de enfrentar a tese de impossibilidade fática e jurídica de cumprimento das sanções impostas em condenações anteriores proferidas em face do partido incorporado, PROS, consistentes na aplicação dos valores de R$ 7.375 e R$ 6.000 em programas de fomento à participação feminina na política, bem como ao supostamente desconsiderar a vedação prevista na Emenda Constitucional 111 e na Resolução do TSE 23.709 de 2022, sem razão, contudo, os embargantes.
Cumpre assentar que a tese da impossibilidade fática de cumprimento das sanções, fundada na alegada insuficiência de repasses do fundo partidário ao Diretório Regional por parte do órgão nacional, não foi oportunamente deduzida ao longo da regular instrução processual. Tal argumento somente veio a ser suscitado em sede de memoriais apresentados após o encerramento da fase de alegações finais, momento em que já se encontrava preclusa a oportunidade de inovação defensiva nos termos do rito estabelecido pela resolução do TSE 23.607 de 2019. De mais a mais, ainda que assim não fosse, a alegação de insuficiência de repasses do fundo partidário não se revela juridicamente idônea para afastar o cumprimento de obrigações pecuniárias impostas ao órgão regional partidário por decisões transitadas em julgado. A jurisprudência desta Corte é clara no sentido de admitir que tal justificativa equivaleria a chancelar a verdadeira burla ao cumprimento de decisões judiciais, permitindo que a organização interna do partido se sobrepusesse à autoridade da coisa julgada. E, nesse sentido, eu trago agravo de instrumento da relatoria de doutora Dalquíria, publicada no Diário de Justiça no dia 5/12 de 2025, em que se afasta expressamente a possibilidade de o Diretório Regional eximir-se do cumprimento de sanções sob argumento de repasse insuficiente de recursos pelo Diretório Regional. No que concerne à alegada impossibilidade jurídica de cumprimento das sanções, o argumento igualmente não prospera. As determinações relativas à aplicação dos valores de R$ 7.375 e R$ 6.000 decorrem de acórdãos regularmente proferidos e transitados em julgado no ano de 2023. E aqui eu nomino os processos. A rediscussão acerca da legitimidade, da exigibilidade ou da transmissibilidade dessas sanções nessa fase processual esbarra frontalmente no Instituto da Coisa Julgada, constitucionalmente protegido, não sendo possível reabrir debate sobre o conteúdo de decisões definitivas já consolidadas no tempo. E aqui eu trago jurisprudência nesse sentido. Portanto, não há omissão nem obscuridade a ser sanada quanto ao reconhecimento da irregularidade consistente no descumprimento das ordens judiciais pretéritas, sendo escorreita a determinação exarada no acordo embargado, no sentido de impor a aplicação dos referidos valores nas eleições subsequentes, como forma de recomposição da política pública frustrada. Segundo argumento, da obscuridade relativa à glosa integral das despesas com motoristas e veículos custeadas com recursos do FEFEC. Nesse ponto, assiste razão parcial aos embargantes. Com efeito, verifica-se que o acordo embargado, ao manter a glosa integral do valor de R$ 7.885,15, relativa a despesas custeadas com recursos do FEFEC, não explicitou de forma suficientemente clara e individualizada as razões fáticas e jurídicas que conduziram à rejeição integral da despesa, limitando-se a acolher, de forma genérica, a conclusão da unidade técnica quanto à caracterização de malversação de recursos públicos. Tal proceder compromete, ainda que parcialmente, o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais previsto no artigo 93, 9º da Constituição Federal, bem como no disposto no artigo 489, parágrafo 1º, incisos 4 e 6 do CPC. Superada essa premissa e adentrando no mérito da questão, nos estritos limites permitidos pela natureza integrativa dos embargos, constata-se que a irregularidade identificada refere-se especificamente às despesas com a contratação de 3 motoristas, a saber, Luzimário Correia, R$ 3.600, José Regivaldo Rodrigues, R$ 2.000 e Gilmário Fernando Santos Júnior, R$ 1.950, bem como a despesa com combustível no valor de R$ 335,15, referente a veículo não registrado na prestação de contas.
Conforme considerado nos relatórios técnicos, apenas um veículo foi efetivamente declarado e comprovado na prestação de contas, qual seja o Jeep Renegade de 2021, placa QMN1F67, sendo este o único automóvel regularmente contabilizado e vinculado à campanha eleitoral. A alegada existência de outro veículo, além de ter sido apontada como doação ocorrida fora do período de campanha, não foi acompanhada da documentação indispensável, tampouco registrada no sistema de prestação de contas eleitorais, o que inviabiliza seu reconhecimento para fins de regularidade da despesa. Nesse contexto, não se revela razoável nem compatível com a estrutura operacional comprovada a contratação simultânea de 3 motoristas para apenas um veículo regularmente declarado, caracterizando-se, quanto aos motoristas excedentes, José Regivaldo Rodrigues e Gilmário Fernando Santos Júnior, despesa desproporcional e destituída de lastro fático idôneo. Por outro lado, apenas a contratação do primeiro motorista, Luzimário Correia, no valor de R$ 3.600, mostra-se compatível com a utilização do veículo efetivamente declarado e com o período de campanha, razão pela qual deve ser reconhecida como regular. Igualmente irregular é a despesa com combustível no valor de R$ 335,15, referente ao veículo de placa QMN2A86, inexistente na prestação de contas, circunstância não esclarecida pela agremiação partidária, o que evidencia o uso de recursos públicos em bem estranho à campanha. Assim, procedido o devido decote, reputa-se regular apenas o gasto do montante de R$ 3.600, impondo-se a manutenção da devolução ao Tesouro Nacional do valor remanescente de R$ 4.285,15, sanando-se desta forma a obscuridade apontada, sem que disso decorra modificação substancial do resultado do julgamento pela desaprovação das contas, em razão da gravidade da respectiva irregularidade. Terceiro ponto. Da alegada contradição e omissão na aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade às irregularidades do FEFEC. No tocante a este ponto, não assiste razão aos embargantes. O acordo embargado foi expresso e categórico ao consignar que a natureza pública da verba irregularmente aplicada constitui fundamento suficiente para afastar a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, independentemente do percentual da irregularidade em relação ao total movimentado na campanha. Tal entendimento encontra-se em absoluta consonância com a jurisprudência pacífica deste tribunal e do Tribunal Superior Eleitoral, segundo a qual a malversação de recursos públicos vinculados, notadamente oriundos do FEFEC, configura irregularidade de natureza grave, incompatível com a aprovação das contas, ainda que em percentual aparentemente reduzido. Aqui faço menção a precedentes do relator Hélio Mesquita. Trata-se, portanto, de nítida tentativa de rediscussão do mérito, o que é manifestamente incabível em sede de embargos de declaração. Quanto à sanção de suspensão do repasse de cotas do fundo partidário pelo período de 6 meses, igualmente não se verifica qualquer omissão ou contradição. O acórdão utilizou o critério de proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a pluralidade e a gravidade das irregularidades remanescentes, não havendo fundamento jurídico para acolher o pleito de redução para 1 mês, sobretudo diante da persistência de malversação de verba pública, ainda que com a glosa parcial. Quarto ponto. E aqui tenho a aplicação da emenda constitucional número 133 de 2024, de ofício. Por fim, embora não suscitada expressamente pelo embargante, impõe-se o reconhecimento de ofício da incidência da emenda constitucional 133 de 2024, por se tratar de norma constitucional de eficácia plena, aplicabilidade imediata e conteúdo anistiador. Nos termos do artigo 3º da emenda constitucional número
133 de 2024, a aplicação de recursos em candidaturas de pessoas pretas e pardas realizadas até a data de sua promulgação deve ser considerada como cumprida, ficando a exigibilidade da recomposição condicionada às 4 eleições subsequentes a partir de 2026. Ademais, o artigo 7º da referida emenda estende seus efeitos aos processos de prestação de contas eleitorais, ainda que já julgados ou transitados em julgado. Aqui eu trago recursos do TSE, como também aqui relembro e consigno no meu voto que nós julgamos um agravo que foi relatado por mim no dia 12 de dezembro de 2025, neste sentido. Dessa forma, deve ser considerada cumprida a obrigação relativa à cota racial nas eleições de 2024, anistiando-se o valor de R$ 1.392,95, sem prejuízo de sua aplicação nas 4 eleições subsequentes, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da emenda complementar da emenda constitucional 133 de 2024, mantendo-se, todavia, a devolução do valor de R$ 1.580,99 referente à cota de gênero feminino não aplicada. Conclusão. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial acolhimento dos embargos de declaração para, mantendo o julgamento pela desaprovação das contas do Diretório Regional do Partido Solidariedade em Sergipe, relativas às eleições de 2024. Aplicar a emenda constitucional 133 de 2024, anistiando a devolução do valor de R$ 1.392,95, relativo ao descumprimento da cota de aplicação do fundo partidário em candidaturas de pessoas negras, determinando, porém, sua aplicação nas 4 próximas eleições a partir de 2026. Manter a devolução ao erário de R$ 1.580,99, referente à não aplicação do percentual de recursos do fundo partidário em candidaturas femininas nas eleições de 2024. Manter a determinação de aplicação dos valores de R$ 7.375 e R$ 6.000 em candidaturas femininas no âmbito das eleições de 2026, em cumprimento às anteriores condenações transitadas em julgado para o partido incorporado PROS. Sanar a obscuridade relativa à glosa das despesas com recursos do FEFEC, reduzindo o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional para o importe de R$ 4.285,15, com atualização monetária e juros de mora desde o termo final do prazo para apresentação das contas. Manter a sanção de suspensão do repasse de cotas do fundo partidário pelo período de 6 meses e as demais providências consignadas no acordo embargado. É como voto. Pois não, doutor Rômulo, tem uma questão fática. Só para esclarecer que no julgamento, no outro, a senhora não usou o termo anistia. Esse termo me preocupou um pouco nesse julgamento, que pode gerar se anistiou ou perdoou, e no outro não foi usado isso. Se não poderia... foi utilizado. Se nós formos, eu fui procurar o voto, foi o usado agravo. Esse termo anistia? Eu achei que era suspensão. Não, a suspensão decorreu posteriormente, mas nós usamos. Quando foi consignado esse termo... Eu não lembrava, não. O mesmo espanto que o senhor teve, eu também tive. E aí eu tive cuidado de procurar e vi que realmente nós utilizamos. Porque houve uma anistia, porém, precisa ser, na verdade, é uma anistia condicionada, né? Foi esse o objeto até daquela nossa discussão. Eu realmente não recordava que foi usado esse termo. Mas... eu verifiquei. Tá, obrigado. Então, como vota a desembargadora Ana Bernadette? Acompanho a relatora, presidente. Doutor Tiago? Também acompanho a relatora. Doutora Tatiana? Acompanho a relatora. Doutora Berista? O doutor Dalquíria? Acompanho a relatora. Doutor César? Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora e proclamo o resultado. Por unanimidade, os embargos foram conhecidos, parcialmente acolhidos, para manter no julgamento pela desaprovação das contas do Diretório Regional do Partido Solidariedade em Sergipe, relativa às eleições de 2024, com as determinações constantes do voto da relatora. Chama a julgamento o item 4 da pauta, embargos de declaração no recurso eleitoral 0600-494, dígito 5 de 2024, origem São Cristóvão, relator Dr. Cristiano, embargante Rita
de Cássia de Oliveira. Com a palavra, doutor Cristiano, para o voto. Obrigado, presidente. Renovo os cumprimentos. Aqui, cuidam-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes oposto por Rita de Cássia Oliveira, em face de acordo proferido por este tribunal, que negou provimento a recurso eleitoral interposto contra a sentença que desaprovou as contas de campanha. No caso, o embargante alega que a decisão do TRE padece de omissão quanto à aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante da baixa relevância das irregularidades remanescentes. Sobra de R$ 400 do FEFEC, equivalente a cerca de 1,8% dos recursos movimentados, dívida de R$ 3.000, referente a serviços advocatícios declarada pela candidata, mas não formalmente assumida pelo partido. Aduz que o acordo deixou de ponderar adequadamente tais falhas, qualificando como genericamente como graves e insanáveis, sem considerar que isoladas ou em conjunto não comprometem a regularidade das contas, nem a lisura da campanha, em consonância com a jurisprudência do TRE. Aponta ainda a contradição interna do julgado, ao classificar como irregularidade grave a estruturação inicial adequada de despesa no valor de R$ 20.600, ao mesmo tempo em que reconhece, com base na prova dos autos, a ilicitude e a comprovação de despesas, inclusive afastando a devolução horária. Não se verifica vício algum no acordo embargado. Em primeiro lugar, não procede a alegação de omissão quanto à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que o acordo embargado enfrentou especialmente a matéria, considerando que a existência de dívida de campanha não assumida pelo partido, sem observância dos requisitos do artigo 33, parágrafo 4 da Resolução 23.607, configura irregularidade grave e insanável, suficiente para comprometer a confiabilidade da prestação de contas e afastar a incidência dos princípios referidos, em consonância com a jurisprudência dessa Egrégia Corte e do TSE. Em relação aos recursos do FEFEC não utilizados, no valor de R$ 400, o deciso embargado consignou que o recolhimento ao Tesouro Nacional decorre de imposição objetiva do artigo 50, parágrafo 5º, da Resolução 23.607, não se tratando de sanção, mas de consequência legal automática, insuscetível de afastamento por critérios de proporcionalidade ou razoabilidade, ainda que se alegue a irrisoriedade do montante. Igualmente, não se identifica contradição interna no julgado. O reconhecimento da regularidade de parte de despesa com afastamento da devolução de determinados valores ao erário não neutraliza a gravidade da má escrituração inicialmente constatada, nem afasta a irregularidade autônoma consistente na dívida de campanha, não assumida pelo partido político. O acordo distinguiu de forma lógica e coerente as falhas sanadas no curso da instrução daquelas que permaneceram insanáveis, por afrontarem comando normativo expresso e dificultarem a fiscalização da Justiça Eleitoral. Portanto, o acordo não incorreu em omissão nem contradição, tendo apreciado integralmente a matéria. As razões excursais revelam mero inconformismo com o resultado, que não se amoldam à hipótese prevista no artigo 1022 do Código de Processo. Portanto, eu conheço dos embargos e não os acolha como voto, presidente. Voto, desembargadora Ana Bernadette. Acompanho o relator, presidente. Doutor Tiago. Com o relator. Doutora Tatiana. Com o relator. Doutora Dalquíria. Também acompanho o relator. Doutora Brígida. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator e proclamo o resultado. Por unanimidade, os embargos foram conhecidos e inacolhidos dos termos do voto do relator. Chama a julgamento o sexto da pauta, o recurso eleitoral 0615-3 de 64/2024, origem São Cristóvão, relatoria do desembargador Ana Bernadette, recorrente Alexandre de Jesus Moraes. Com a palavra, desembargadora Ana Bernadette, para o voto. Obrigado, presidente. Cumprimento a Vossa Excelência, em sua pessoa, os demais integrantes dessa corte, representantes do Ministério Público, servidores da Casa. Presidente, a matéria é bastante conhecida já desse colegiado. Se trata de repasse de recursos do FEFEC entre partidos distintos, ainda que coligados à eleição majoritária. Portanto, eu vou fazer tão somente a leitura da ementa, ficando aqui à disposição para qualquer esclarecimento. Trata-se de candidato ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2024, que teve suas contas de campanha desaprovadas pelo juízo da 21ª Zona Eleitoral, com fundamento do artigo 30, inciso 3 da Lei 9.504 e 74.3 da Resolução TSE 23.607, em razão do recebimento de doação estimável em dinheiro de candidatos majoritários de partidos diversos custeados pelo FEFEC. O juízo de origem determinou o recolhimento ao erário da quantia de R$ 758,60 em solidariedade com os doadores, bem como a anotação do Código ASE 230 no cadastro eleitoral.
A questão em discussão consiste em saber se configura irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas, o recebimento de doação estimável em dinheiro oriunda de candidatos a cargos majoritários de partidos distintos, ainda que coligados na eleição majoritária. O artigo 17, parágrafo 2º e 2º-A da Resolução TSE 2367 de 2019 veda o repasse de recursos do FEFEC entre partidos ou candidatos de agremiações distintas, mesmo que coligados na eleição majoritária, classificando a conduta como recebimento de recurso de fonte vedada. Os precedentes desta Corte reconhecem a gravidade da conduta, não admitindo que a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade conduza à aprovação das contas, independente do valor envolvido. Digo, por fim, que a anotação do Código ASE 230, nos casos de desaprovação de contas, tem natureza meramente cadastral, não impedindo, portanto, a obtenção de quitação eleitoral. Com essas considerações, estou conhecendo e improvendo o recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida. Como eu voto, presidente? Vota, doutor Tiago. Com a relatora, senhor presidente. Doutora Tatiana. Com a relatora. Doutora Dalquíria. Acompanha a relatora. Doutora Brígida. Com a relatora. Doutor César. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora e proclamo o resultado. Por unanimidade, o recurso foi conhecido e improvido nos termos do voto da relatora. Chama a julgamento o 7º da pauta, prestação de contas eleitorais, número 06317, dígito 7 de 2024. A origem era Aracaju, a relatoria doutora Brígida. Interessados, Partido Verde, Diretório Regional, Edson Fontes dos Santos e Reinaldo Nunes de Moraes. Com a palavra, doutora Brígida, para o voto. Trata-se de prestação de contas eleitorais referente às eleições de 2024, apresentada pelo Partido Verde nos termos da resolução do TSE. No caso em tela, a Assessoria Técnica de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer conclusivo com recomendação pela desaprovação das contas em razão, notadamente, de duas irregularidades supostamente remanescentes. Primeira, omissão de receitas e gastos eleitorais no importe de R$ 5.000 e, segunda, uso irregular de recursos do FEFEC no somatório de R$ 90.000. Esse processo, presidente, essa prestação de contas, ela é um pouco diferente daquela que nós usualmente temos aqui. E aqui também houve, a diferença é que houveram sucessivas idas e vindas à Assessoria Técnica de Contas Eleitorais e foi o gabinete quem acabou fazendo aqui todas as contas e o resultado que eu apresento agora. Passo, então, a análise de cada ponto em separado. Primeiro, da omissão de receitas e gastos eleitorais. No parecer técnico conclusivo, número 85 de 2025, a unidade técnica consignou a persistência de omissão de receita e de gasto eleitoral, consistente na divergência entre o montante de recursos do FEFEC, comprovadamente repassado pela direção nacional do Partido Verde, e os valores efetivamente registrados na prestação de contas final apresentada pelo Diretório Estadual. Conforme apurado, embora tenha sido comprovado o repasse total de R$ 95.000, oriundos do FEFEC pela instância nacional, a prestação de contas final do Diretório Estadual consignou apenas o valor de R$ 90.000, restando omitido o registro no valor de R$ 5.000. Referida a quantia, transitou pela conta bancária do partido e foi repassada ao candidato Cosme Alves dos Santos, sem que houvesse o correspondente lançamento contábil nas peças submetidas à Justiça Eleitoral. Circunstância que levou a unidade técnica a caracterizar a falha como grave, material e comprometedora da confiabilidade das contas, recomendando, por tal razão, a sua desaprovação. Em sua manifestação defensiva, a agremiação reconhece a ocorrência da operação financeira, porém sustenta que o fato decorreu de equívoco operacional na solicitação do recurso pelo candidato junto ao Diretório Nacional, que teria informado, por erro, os dados bancários do partido, em vez de sua conta de campanha individual, conforme justificativas constantes dos IDs aqui nominados. Alega ainda que não teria sido possível proceder ao registro adequado da operação no sistema de prestação de contas eleitorais, defendendo tratar-se de falha meramente formal, sem prejuízo à fiscalização, rastreabilidade dos recursos ou à lisura do pleito.
Não obstante as justificativas apresentadas, a análise detida dos autos conduz à conclusão de que assiste razão à unidade técnica. Com efeito, restou incontroverso que o valor de R$ 5.000, oriundo de recursos públicos do FEFEC, ingressou na esfera patrimonial do partido, foi movimentado em conta bancária sob a titularidade e repassado a candidato, circunstância que impunha, de forma inafastável, o registro contábil completo e fidedigno da operação na prestação de contas apresentadas à Justiça Eleitoral. A alegada impossibilidade técnica de registro no SPCE não elide o dever legal de refletir a realidade contábil do partido, sendo certo que a prestação de contas deve espelhar com exatidão todas as receitas arrecadadas e despesas realizadas nos termos da Resolução 23.607. A omissão de registro, sobretudo envolvendo recursos públicos, compromete a transparência, a fiscalização e a rigidez do balanço contábil, caracterizando irregularidade de natureza grave. Ressalte-se ainda aspecto que agrava a situação. O referido valor de R$ 5.000 chegou a ser devidamente contabilizado na prestação de contas parcial, mas foi suprimido na prestação de contas final, circunstância que evidencia não se tratar de simples lapso formal, mas de inconsistência relevante entre as informações prestadas ao longo do processo de fiscalização. E aqui eu trago jurisprudência nesse sentido. Por outro lado, não há que se falar em devolução do valor ao erário no vertente caso, uma vez que, no caso dos autos, foi possível rastrear a origem do recurso, claramente identificado como originário do FEFEC e repassado pelo Diretório Nacional, bem como sua destinação regular, consistente em doação a candidato da própria agremiação, não se tratando, portanto, de recurso de origem não identificada ou de fonte vedada. Não obstante, entendo que a ocorrência de efetiva omissão de receita e gasto eleitoral representa irregularidade grave e suficiente por si só para comprometer a confiabilidade das contas e ensejar a sua desaprovação, devendo ser afastada, contudo, na espécie, a determinação de recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional. Segundo ponto, do suposto uso irregular de recursos do FEFEC. No segundo ponto, a unidade técnica, no parecer conclusivo, entendeu configurado o uso irregular de recursos do FEFEC, sob o fundamento de que o montante de R$ 90.000 repassado pela direção nacional ao Diretório Estadual do Partido Verde não teria sido adequadamente demonstrado como empregado em benefício direto das campanhas eleitorais de candidatas e candidatos, mas sim em favor da própria agremiação, o que caracterizaria desvio de finalidade em afronta às resoluções do TSE. A agremiação, em sua manifestação, rebateu de forma consistente tal apontamento, sustentando que não existe no ordenamento jurídico eleitoral qualquer dispositivo que imponha o repasse integral dos recursos do FEFEC diretamente aos candidatos, sendo plenamente lícita a aplicação desses recursos pelo próprio partido, desde que vinculado a despesas eleitorais, o que justificaria, inclusive, a exigência legal de prestação de contas de campanha também pelos partidos políticos. Com efeito, assiste razão à defesa. O artigo 16C da Lei 9.504, o artigo 9º da Resolução do TSE 23.605 e a Resolução 23.607 são claros ao estabelecer que os recursos do FEFEC destinam-se ao custeio de despesas eleitorais, podendo ser utilizados tanto por candidatas e candidatos quanto pelos partidos políticos, não havendo nenhuma imposição normativa de repasse integral às campanhas individualizadas. Sobreleva a ressaltar que esse TRE já se deparou com essa matéria no bojo do julgamento aqui do processo que eu nomino da relatora desembargadora Simone,
cujo acórdão foi publicado em 27 de julho de 2025, ocasião na qual concluiu pela regularidade das despesas realizadas diretamente pelo Diretório do Partido Social Democrático, PSD, em Sergipe, no âmbito das eleições municipais de 2024. No presente caso, conforme demonstrado pela própria agremiação na peça defensiva, verifica-se que a direção nacional do partido repassou a verba total de R$ 1.205.550 para a utilização no pleito eleitoral de 2024, no estado de Sergipe, sendo a maior parte do recurso objeto de repasse direto aos candidatos. Essa é a diferença aqui, senhor presidente, entre as outras prestações de contas que normalmente nós analisamos. Não é comum haver esse repasse direto do Diretório Nacional aos candidatos, mas foi o que aconteceu aqui. No que se refere à aplicação do montante de 90 mil repassado especificamente ao Diretório Estadual, os autos revelam que a quase totalidade do valor recebido foi efetivamente empregada em despesas eleitorais e não em despesas ordinárias de manutenção partidária. Tal conclusão decorre da análise dos documentos comprobatórios de despesas juntados nos IDs aqui, que eu especifico um por um, e essa conta foi realizada aqui pela assessoria do meu gabinete. Dentre os quais se destacam exemplificativamente gastos com serviços advocatícios e contábeis relacionados à campanha, produção de material de divulgação, logística e apoio às atividades eleitorais, todos acompanhados de contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamento aptos a demonstrar a regular aplicação dos recursos no contexto do pleito de 2024. A seguir, eu passo aqui a fazer análise um por um das notas todas das despesas que foram apresentadas. Não obstante, comprovada a aplicação da maior parte dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha em despesas eleitorais regulares, verifica-se que remanescem R$ 179,62 sem comprovação idônea de gasto, não tendo sido localizado nos autos documento fiscal ou contábil apto a demonstrar a destinação desse valor. Considerando a natureza pública da verba, impõe-se a desaprovação das contas, independentemente do percentual da irregularidade verificado no caso concreto, bem como a determinação de devolução ao Tesouro Nacional do valor cujo gasto não restou devidamente comprovado nos termos da legislação eleitoral e da jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral e deste TRE. Conclusão. Ante o exposto, voto no sentido de desaprovar as contas do Partido Verde, Diretório Regional em Sergipe, referente às eleições de 2024, determinando ainda o recolhimento ao Tesouro Nacional no valor de R$ 179,62, correspondente a recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFEC, cuja aplicação não restou devidamente comprovada. É como voto. Como vota a desembargadora Ana Bernadette? Acompanha a relatora, presidente. Doutor Também Tiago. acompanha a relatora. Doutora Tatiana. Com a relatora. Doutora Dalquíria. Acompanha a relatora. Doutor César. Acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora e proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do Partido Verde, Diretório Regional em Sergipe, referente às eleições de 2024, determinando ainda o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 179,62, correspondente a recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFEC, cuja aplicação não restou devidamente comprovada. Nada mais havendo a tratar na sessão de hoje. Antes de declarar encerrada, convoco a próxima sessão para o dia 26 de janeiro de 2026, a partir das 14 horas. Declaro encerrada a sessão.